Nessa manhã, eu gostaria de continuar falando sobre Jesus, ok? E eu queria que o seu espírito tivesse atento, não para simplesmente receber informação bíblica a respeito de Jesus, mas que seu coração pudesse ser, nessa manhã, um coração de contemplação à figura de Cristo. Nesse último semestre, na Escola de Precursores, a gente teve uma imersão no livro de Zacarias. E o objetivo dessa imersão era a gente aprender um pouco mais sobre escatologia, né? E estudando o livro e olhando para homens de Deus que comentaram sobre o livro de Zacarias e olhando para o quanto Jesus, ele cita o livro de Zacarias nas suas frases. Eu brinquei hoje de manhã que eu fui procurando escatologia e acabei encontrando Jesus. É interessante a estrutura do livro de Zacarias, porque realmente, Zacarias, quando você estuda a escatologia, você vai cair nas profecias que Zacarias trouxe sobre o dia do Senhor. As últimas porções do livro de Zacarias, elas falam muito sobre isso. Falam sobre o dia do Senhor, falam sobre o milênio, falam sobre a relação que existe entre as nações e Israel e o zelo de Deus por Israel. Mas quando você foca o seu olhar no livro de Zacarias, você vê que tem algo que sustenta essa revelação do dia do Senhor que Zacarias vai trazer. E o que vai sustentar essa revelação do dia do Senhor é justamente esse olhar cuidadoso de Zacarias para a figura do Messias. Então, enquanto Zacarias está trazendo aspectos escatológicos, ao mesmo tempo ele vem trazendo inúmeros aspectos sobre Jesus. Zacarias, ele é um dos últimos profetas do Antigo Testamento, ele está trabalhando no período da restauração com Esdras e Neemias, ele é contemporâneo de Ageu dentro das suas palavras proféticas. Mas o que vai sustentar as profecias de Zacarias são justamente esses fragmentos que ele vai trazer sobre uma revelação de Cristo. E o interessante é que, como em toda a linguagem profética, Zacarias ele não está sendo grego na maneira que ele vai escrever. Então, se você um dia parar para ler o livro de Zacarias, você vai ver que Zacarias ele fala sobre Jesus na segunda vinda e em 2 versículos e nos próximos versículos ele está falando sobre Jesus na segunda vinda e na primeira vinda, e ele vai alternando esse processo basicamente por quê? Porque Zacarias ele está contemplando a mesma pessoa. E ele vê as ações de Cristo nesse processo. Então, o livro de Zacarias ele é um livro extremamente messiânico. E talvez muito mais do que escatológico. O livro de Zacarias ele traz uma revelação do cuidado de Deus que vem através da figura de Cristo. São definindo o que é o Messias, principalmente quando a gente olha para o escrito do Novo Testamento. Você nunca vê Paulo falando assim, o Messias é isso. Você vê no Novo Testamento descrições das ações de Jesus, e nós sabemos que Jesus ele é o Messias porque ele é o enviado de Deus. Mas uma visão clara sobre o Messias nós só podemos obter quando nós voltamos para o Antigo Testamento. E tem um autor que eu estou lendo e olhando para muita coisa que ele está fazendo, o nome dele é David Barron. Ele é um autor do século passado e ele é um judeu messiânico, então ele tem muita propriedade quando ele fala sobre o Antigo Testamento. E ele vai definir a revelação de Cristo da seguinte forma: que a revelação de Cristo que existe no Antigo Testamento é como se as pessoas elas estivessem andando em uma noite e de repente uma tempestade está chegando e
raios começam a acontecer e esses raios, eles iluminam o céu. Então ele vai dizer que a revelação de Cristo no Antigo Testamento, ela vem através dos raios de glória do Messias. São fragmentos da revelação que existe. Porque eu não sei se você já percebeu, mas o relacionamento das pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e o seu relacionamento com Jesus, ele não acontece de uma vez só. Quando você se converteu, você não recebeu um manual sobre Jesus. No sentido assim de que, como se fosse um manual de instruções, como você faz para ligar e desligar Jesus da tomada. Você entrou em uma jornada de conhecer quem Cristo é. E isso é reflexo da nossa vida, porque isso é a história da redenção se desenrolando na nossa frente. Quando você lê a Escritura, você não vai encontrar uma revelação pronta sobre quem é Cristo. Você não vai encontrar uma revelação pronta sobre quem é Jesus. Talvez o melhor exemplo que nós podemos dar sobre isso é a história de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, no início da sua história, ele ouviu uma voz. E por causa da voz que ele ouviu, ele se lançou em uma jornada. E o que você vê acontecendo em Gênesis a partir do capítulo 12 é que o Senhor, ele vai se encontrando com Abraão. E à medida que esses encontros vão acontecendo, Abraão, ele vai criando no seu interior fé para crer em quem Cristo é. Ele vai criando no seu interior, à medida que ele se relaciona com esse Deus que está intervindo na história dele, com esse Deus que está se revelando progressivamente para Abraão. Ele vai aprendendo a confiar nesse Deus a ponto de ser justificado pela fé. Mas a revelação de Cristo na nossa vida e de todos esses homens não aconteceu de uma hora para outra. Não é uma apostila que nós lemos para conhecer a Cristo. Então, olhar para o Antigo Testamento, nós percebemos que os profetas e os homens de Deus no Antigo Testamento, à medida que eles vão profetizando a respeito do povo, à medida que eles vão instruindo o povo no que eles precisam fazer, Moisés no deserto, Isaías no tempo do exílio, e Jeremias e Daniel, Zacarias, Ageu, o que esses homens estão fazendo no meio das suas profecias é revelando pequenos fragmentos da glória de Cristo. Que quando nós olhamos para o quadro geral, nós podemos entender, então, quem é Cristo. E talvez eu queria começar aqui te fazendo uma pergunta, que é a pergunta que eu tenho me feito, é o discipulado que eu tenho me feito. Quantas vezes, durante o dia, nós voltamos os nossos olhos para Cristo? E eu queria ler com você um texto que está em Filipenses. Filipenses 3, do versículo 7 até o versículo 10. Aqui nesse texto em Filipenses, Paulo ele vai defender o porquê do seu ministério. Paulo ele vai falar sobre o sentido da sua vida. Basicamente, Filipenses é a reflexão de Paulo depois do que aconteceu com ele em Atos, no capítulo 9. E ele vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa do amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas, e eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e se achar nele, não tendo para mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando com ele na sua morte.
o que Paulo ele está relatando aqui é aquilo que movia ele todos os dias. E muitas vezes, quando nós vamos refletir sobre a vida de Paulo, nós pensamos em Paulo muito como um funcionário de Deus. Nós pensamos muito em Paulo como o apóstolo, aquele homem que fundou várias igrejas, aquele homem que percorreu toda a região da Ásia pregando o evangelho. E realmente, em Paulo, nós temos uma das maiores expansões do evangelho no período bíblico. A questão é que, quando você olha para Paulo como simplesmente um funcionário de Deus, alguém que se converteu simplesmente para pregar o evangelho, nós perdemos muitas vezes algo que movia o coração dele para fazer todas essas coisas. E aqui em Filipenses ele diz que todas as coisas, todos os seus cargos, toda a sua sabedoria, toda a inteligência que ele tinha, toda a influência que ele tinha, ele largou todas essas coisas, ele considerava tudo isso como nada, não para ter um ministério bem-sucedido. Ele considerava tudo como nada para que ele pudesse conhecer ainda mais a Cristo. E essa é a jornada da nossa vida. Você pode ter pretensões em diversas áreas, mas nós precisamos constantemente nos lembrar de que no centro da nossa vida existe um conhecimento que nós devemos buscar, e esse conhecimento não é simplesmente intelectual. Esse conhecimento não é saber de muitas coisas. Esse conhecimento não é grego e hebraico. Esse conhecimento é o conhecimento de Cristo. Cristo não é só algo que nós ouvimos no momento da nossa conversão. Como a gente acabou de cantar, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Não existe nada superior, não existe conhecimento superior que se compare ao conhecimento de quem Ele é, de quem é o Cristo. Então, no Antigo Testamento existem esses vários fragmentos, essas várias imagens que vão criar uma definição ou que vão criar uma esperança, principalmente para um judeu do primeiro século, de quem precisava chegar. E é por isso que às vezes a gente não entende muito bem a reação do povo, porque existia no imaginário do povo algo, uma esperança de alguém que ia chegar que você não consegue entender se você ficar só no Novo Testamento. Existem características do Messias, características de Cristo, que nós só podemos aprender quando nós vamos para a linguagem dos profetas. E eu creio que não só essa foi a jornada dos profetas em toda a sua história, conhecer a Cristo, mas eu creio que essa é a nossa jornada hoje. Eu creio que esse deve ser o foco das nossas meditações durante a nossa semana. Eu creio que esse deve ser o nosso objetivo de vida. E uma dessas, e é o que eu queria poder trazer um pouco aqui nessa manhã, um desses fragmentos é o que Zacarias ele vai descrever, e Isaías e Jeremias, como o renovo. Essa expressão, o renovo, e provavelmente na sua Bíblia você vai ver que os versículos que nós vamos ler, esse renovo, essa palavra está com um R maiúsculo. Porque essa palavra renovo, ela formou o imaginário dos cristãos no primeiro século, o imaginário dos judeus no primeiro século, em relação ao Messias. Inclusive, quando você lê os evangelhos, você vê que cada um dos evangelhos está expressando uma dessas características de Cristo ser o renovo. Então, o meu objetivo aqui é poder te dar como que um mapa para a sua semana. Um mapa para você poder meditar na figura de Cristo, olhando para o renovo.
Então, quando essa expressão, o renovo, ela aparece na Bíblia, ela sempre está ligado com uma árvore que estava seca e que recebe água e ela volta a brotar. Isso significa o renovo. Ou seja, a revelação de Cristo, ela vem, e quando nós olhamos para a história de Israel, você percebe isso acontecendo, e quando você olha para o futuro, você vê claramente que vai ser assim, que Cristo vai se revelar nos últimos dias. Ela vem em um momento de sequidão. Ela vai vir, ou o renovo, ele vai se apresentar de forma plena, justamente quando o povo que recebeu as promessas do renovo estiverem em um momento da maior crise da história. E é nesse momento que o renovo vai brotar. Então, essa expressão, o renovo, ela nos remete a isso. De que em um período de sequidão, em um período onde parece que as esperanças se acabaram, Deus ele vem trazendo o seu renovo. Isso nós vemos tanto na primeira quanto na segunda vinda de Jesus. Pensa que entre os últimos profetas do Antigo Testamento, para você chegar em João Batista, você tem 400 anos, onde você não tinha uma palavra normativa da parte de Deus. Você tinha pensamento teológico, você teve desdobramentos que obviamente foram importantes, mas pensa, você tem um período de 400 anos onde Deus está em silêncio. Um período de sequidão, onde a voz do Senhor era rara, até que o Senhor começou a enviar as chuvas. Em um sentido, o renovo começou a brotar no meio de Israel. Então, a primeira característica sobre o renovo que eu queria trabalhar aqui nessa manhã é o que está em Jeremias 23, versículo 5 e versículo 6. Jeremias 23, do versículo 5 e versículo 6. E virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel estará seguro. E esse é o nome com que ele será chamado, o Senhor, nossa justiça. Então, a primeira característica do renovo de Deus que ele vai trazer é que esse renovo é o renovo de Davi. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender que Cristo, o Messias, o enviado, ele tem uma função que, se você não entender ela, você nunca vai entender o papel de Cristo na história. Ele vem como um rei. Ele vem como o descendente de Davi. Então, a palavra dizendo que ele é o renovo de Davi é o elo de ligação que existe entre todo o Antigo e o Novo Testamento. E se você reparar nos 4 evangelhos, e se você quiser conhecer Jesus como rei que é descendente de Davi, você precisa ler o evangelho de Mateus. Mateus, ele vai trabalhar sobre isso em todo o seu livro. Ele vai explicar como que Cristo é esse renovo que vai vir sobre a casa de Davi. Como que Cristo, o Messias, o enviado da parte de Deus, ele é um rei que vem para governar sobre uma terra. Ele é um rei que vem para governar sobre um povo. Existe uma grande discussão na história da teologia sobre o reino de Deus, sobre definir o reino de Deus. Quando que o reino de Deus acontece? Quando que o reino de Deus começa? O que precisa acontecer para ter ou não ter o reino de Deus? A questão é que a gente só consegue entender o que é o reino de Deus vir para a terra quando você entende que o rei desse reino é um descendente de Davi e que as promessas que foram faladas sobre esse rei é que ele vai se assentar em um trono em Jerusalém. E a âncora que nos move a conhecer Cristo
é que em todo o evangelho de Mateus, toda vez que Cristo é citado e toda vez que ele fala, ele está se reportando a esse reino que um dia vai vir. Quando Mateus vai explicar sobre a pregação do evangelho, o que ele diz? Que ele pregava o evangelho porque o reino estava chegando. Então, entender Cristo como o reino é a grande âncora que nós precisamos ter para toda a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho de Jesus e a cruz de Cristo existem por quê? Porque um dia Deus vem para reinar e ele é um justo rei sobre a terra. Porque esse é o grande dia que nós esperamos pelo dia em que o renovo de Davi vai brotar. E nós nunca vamos conseguir compreender a mensagem de Cristo se você não entender que o renovo começa pela casa de Davi. Que esse reino que vem não é um reino simbólico. Que esse reino que vem não é uma coisa do seu coração. Mas que esse reino é um reino político, militar, econômico, que vem para tocar toda a terra. E essa verdade é a verdade que fundamenta o conhecimento de Cristo. Essa é a verdade que fundamenta o conhecimento de Jesus. Essa é a verdade que fundamenta o conhecimento do renovo que vai vir sobre nós. Quando nós pensamos em Deus, ou quando nós pensamos em Cristo como o renovo da parte de Davi, sabe qual é a certeza que você pode ter no seu interior? É que Deus é fiel a todas as palavras que ele falou. Porque se você vê o argumento que Mateus ele vai usar para explicar Cristo, ele começa com uma genealogia. E ele vai ligar de Abraão até Jesus. Ele vai falar sobre a linhagem de Jesus dentro do povo. Ele vai explicar como que Jesus é esse rei descendente de Davi. Então esse é o primeiro aspecto, e assim, o primeiro no sentido de o fundamento. Nós só podemos entender perfeitamente quem Cristo é quando nós entendemos que ele é um rei. Ele é o renovo de Davi. Ele é aquele que liga toda a história. Ele é o descendente, ele é aquele que foi prometido para Davi em 2 Samuel 7. O segundo aspecto do renovo é que esse renovo que Deus vai trazer e que ele trouxe sobre a terra, ele é um servo. Olha comigo aí, Zacarias 3, no versículo 8. Zacarias 3, versículo 8. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que representam coisas futuras, e eu trarei o meu servo, o renovo. Então, quando nós olhamos para a figura do enviado de Deus, nós precisamos entender que ele é um servo. Nós precisamos entender que quando nós estamos olhando para a história de Jesus na primeira vinda, nós estamos vendo alguém que está nos levando com a sua graça para uma história redentora. Em Isaías, no capítulo 53, com certeza você conhece esse texto, diz assim: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura e nem beleza quando olhávamos para ele. Não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dor e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Ele é aquele que aprendeu pelas coisas que sofreu. E quando nós olhamos para o renovo como um servo,
Você precisa entender que o sofrimento de Cristo e que a jornada de Cristo na sua primeira vinda está muito ligado com os sofrimentos que eu e você deveríamos passar. Ele era um servo que foi rejeitado, mas o fato é que a rejeição que ele sofreu nos trouxe vida. Ele é o servo porque ele não tem problema em rejeitar o fato de ser igual a Deus. E o interessante é que, quando você olha para o Evangelho de Marcos, você vai ver exatamente Jesus sendo expresso dessa forma. Uma coisa interessante no Evangelho de Marcos é que o Evangelho de Marcos começa sem genealogia nenhuma. Por quê? Porque um servo não tem lastro. Um servo não tem... Ninguém sabe quem ele é. Ele é desprezado. E se você perceber em uma leitura de Marcos, você vai ver que o foco de Marcos não é falar sobre as grandes falas de Jesus. Mas o foco de Marcos é mostrar como que Jesus é um homem piedoso que vem para servir a humanidade. Você precisa entender que a vinda de Cristo foi um serviço de Deus para nós que nós alcançamos por causa da graça. Porque esse servo que é desprezado, esse servo que ninguém fez caso dele, ele é a salvação para mim e para você. Entender Cristo como o servo que vem é você entender que você foi justificado não por causa das suas obras, mas que você foi justificado por causa da fé naquele que só Deus poderia enviar. Que você foi justificado por causa de um servo que veio para sofrer. Por quê? Porque você não tem competência nenhuma para se salvar. E nós precisamos constantemente renovar a nossa mente no sacrifício de Cristo, para que você possa entender a graça e a misericórdia de Deus. O terceiro aspecto de Cristo como renovo é que ele é descrito como homem. Zacarias 6, versículo 12. E disse-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é renovo. Ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e receberá a honra real. Se assentará no seu trono e governará. E Josué, o sumo sacerdote, ficará à sua direita, e haverá paz perfeita entre os dois. O renovo é o homem, por implicações óbvias de ser o descendente de Davi. Se ele é um descendente de Davi, ele necessariamente precisaria ser um homem. Mas Jesus, como homem, é aquele que nos representa diante do Pai. Ele não traz uma solução que não seja relacional e encarnacional. Quando você olha para Daniel 7, falando sobre o Filho do Homem, você vê que a postura do Filho do Homem é que ele está nos representando diante de Deus. E que a solução de Deus para a humanidade não é uma solução mecânica, mas a solução de Deus, o servo que viria, ele vem e ele encarna e ele se relaciona com o pecador. Ele se relaciona com aquilo que é o problema da humanidade. Ele é aquele que não tem problema de vir e tocar nos enfermos, porque ele é relacional. Quando você olha para essa característica do renovo ou de Cristo como um homem aqui no contexto de Zacarias, você percebe que a função do Filho do Homem é reestabelecer a casa de Deus. A casa, o templo nesse lugar. E é, assim, interessante essa passagem porque Zacarias ele está profetizando no período que o templo está sendo reconstruído. E aí no meio dessas profecias, Zacarias profetiza que o templo ainda vai ser construído, ok? Isso
é um problema teológico para vários comentaristas dentro do livro de Zacarias. Mas é porque a função de Cristo como homem é construir o lugar da presença de Deus. Ele é aquele que vem, ele é aquele que se compadece, ele é aquele que não tem problema de se tornar como um homem. Ele vem e ele se mostra. Olhar para Cristo como homem é você entender que ele entende as suas mazelas. Olhar para Cristo como homem é você entender que, mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante dos nossos problemas, ele resolveu encarnar. Ele resolveu sofrer todas as coisas que sofreu. E ele resolveu ser a resposta que toda a humanidade queria. Eu amo um texto que está em Jó no capítulo 10. Porque eu amo a sinceridade de Jó. Sabe? Porque assim, Jó, ele perde tudo. Tem 3 amigos que é uma desgraça na vida de Jó. E assim, chamar de amigo é um elogio grandão. E assim, não bastasse isso, Jó está constantemente brigando com Deus. Sabe? Então assim, eu amo a sinceridade de Jó, porque eu acho que às vezes a gente tem que ser assim. E parece que Jó, depois que ele, no processo de sofrer tudo aquilo que ele está sofrendo, ele para diante de Deus e ele pergunta assim, Deus, você está vendo o que eu estou passando? Você entende o que é ter olhos de carne para perceber o sofrimento? Deus, você entende o que é ter, assim, olhar para a sua vida, olhar para o seu futuro e entender que os seus dias são contados? Para você entender o que eu estou passando? E é interessante você pensar que Deus, de alguma forma, respondeu para Jó. Ele respondeu para Jó enviando Cristo. Ele respondeu para Jó dizendo assim, eu sei o que é ter olhos como de carne. Eu sei o que é ter uma vida finita. Inclusive, eu sei o que é tentar fugir dos sofrimentos. A oração de Jesus no Getsemane é, Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós podemos perceber alguém que entende as nossas mazelas. E mais uma coisa, não tem problema com elas. Porque às vezes, a gente olha para os nossos dilemas interiores e a gente pensa que a gente pode ser usado por Deus só quando esses dilemas sumirem. Às vezes a gente olha para o nosso interior e a gente pensa assim, não, quando Deus me curar da ansiedade, aí eu vou fazer alguma coisa. Quando Deus me curar da depressão, aí eu vou fazer alguma coisa. E olhar para um Deus que encarna é você entender que Ele olha para você individualmente. E que se Ele te colocou em um contexto específico, seja lá qual for, financeiro, emocional, de família, nós temos muitos dilemas. Mas quando você entende que o Cristo que foi enviado por Deus é aquele que sofreu no seu lugar, aprendeu pelas coisas que sofreu e ainda assim está trabalhando intencionalmente para construir um lugar para a presença de Deus, você entende que nada disso é empecilho para ele. Você entende que você está seguro nos braços da cruz. Você entende que você está seguro nos braços da graça de Deus, porque nada pode te afastar desse amor. Porque Ele não levou em conta ser igual a Deus. Porque Ele foi até o mais fundo. Porque Ele começa a história da encarnação não como o Senhor de todas as coisas, mas é porque Ele começa a história da encarnação numa manjedoura, num lugar onde os bichos comiam, um lugar que não tinha reconhecimento nenhum, um lugar que nem uma criança deveria nascer. Por quê? Porque Ele entende o nosso interior e Ele está trabalhando intencionalmente no nosso interior. Quando nós falamos sobre Cristo, o renovo como homem,
Nós não estamos falando mais sobre algo que é simplesmente específico para o povo de Israel. Mas nós vemos que o sacrifício da cruz de Cristo, ela alcançou ou cresce, a mensagem do evangelho, ela cresce no meio de todas as nações e, assim, é por isso que eu e você estamos aqui. E é interessante quando você olha para o evangelho de Lucas. Porque quando você olha para o evangelho de Lucas, você vê a universalidade do ministério de Jesus. Enquanto no evangelho de Mateus você vê Cristo como descendente de Davi. Enquanto no evangelho de Marcos você vê Cristo como esse servo. No evangelho de Lucas você vê a grandeza e a expansão do ministério de Jesus. O quanto ele está preocupado com todas as pessoas. E interessante que, se tratando de genealogia, quando você olha para a genealogia que está no livro de Lucas, você vê que, diferente da genealogia de Mateus, ela não começa em Abraão. Ela começa em Adão, dizendo que todos, diante da graça de Deus e por causa da graça de Deus, podem estar vivendo o propósito de Deus. E, em último lugar, o renovo, ele é expresso na Bíblia como sendo o renovo de Yahvé, ou o renovo do Senhor. Isaías 4, no versículo 2. Isaías 4, versículo 2. Diz assim: naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e glória, e o fruto da terra será o triunfo e a glória dos sobreviventes de Israel. Quando você entende que o renovo e todas as características até agora estavam intimamente ligados à humanidade de Jesus. Mas algo que nós precisamos entender também, que está dentro da mensagem de Cristo, dentro da revelação de Cristo para nós, é que o renovo, o Messias, o enviado, ele é enviado da parte de Deus para nós. O Messias é um reflexo grandioso do amor do Senhor para as nossas vidas. Quando você entende que o renovo é um enviado de Deus, você se lembra do Evangelho pelo simples fato de que nada você pode fazer se Deus não intervir na sua vida. O renovo fala sobre isso. Porque se você lê o versículo 3 de Zacarias 4, você vai ver que ele está falando sobre a purificação e a santificação e a salvação plena de Israel. Por quê? Porque em Cristo nós podemos ter a certeza de que nós fomos firmados na graça e adotados por Deus, e esse é um lugar que nós nunca mais vamos sair, porque não tem a ver com o nosso esforço, mas tem a ver com Cristo ser enviado de Deus para nós. Quando nós entendemos que Cristo é o enviado de Deus, você entende as palavras dos profetas que dizem que homem nenhum poderia alcançar a salvação. A mensagem de Cristo, ela é completa. Por quê? Porque se você entende que Cristo é só o descendente de Davi, e se Cristo voltasse na sua segunda vinda, simplesmente para ser só o descendente de Davi, ele reinaria um reino sem pessoa nenhuma. Não tinha ninguém. Por quê? Porque não existe ninguém que pode ser salvo pelas suas obras. E se Cristo, o Messias, quando ele vier como um guerreiro, assim como Davi foi, voltasse para destruir seus inimigos, não ia sobrar ninguém. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós podemos ter certeza de que o convite que ele nos fez na cruz, nós podemos aceitar por causa da graça. Nós podemos entrar nessa verdade. Nós podemos viver os prazeres que existem em Cristo, porque isso não é assegurado pelo nosso esforço. Porque isso não é assegurado pelas nossas obras. Porque isso não tem a ver com algo que você pode fazer um dia para ser salvo. Deus nunca olhou para você e disse assim: nossa, ele é tão bom, vou trazer para perto. Quando você olha
para a história da redenção, você vê um Deus que está constantemente intervindo na história para trazer o seu povo para debaixo das suas asas. E olhar para Cristo é você entender isso, que Ele é o enviado de Deus e que hoje existe um lugar seguro para as nossas almas. Olhar para Cristo como enviado de Deus é você entender o convite de Jesus,